Boa noite, igreja. Louvado seja Deus, porque estamos reunidos aqui na casa de Deus e reunidos no único nome que tem poder, né? E já está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, nessa palavra sagrada, que onde há dois ou mais reunidos no nome dEle, Ele está presente. Então, vou fazer uma brevíssima oração aqui, porque a oração da Relane foi bem completa, mas vou fazer uma breve oração para abrirmos a palavra juntos. Façam comigo. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado por ressuscitar e vencer a morte por nós, Pai, e nos mostrar que há uma morte, há uma vida além da morte, Pai. Obrigado, Pai, por manter essa chama, essa fé acesa dentro de nós. E obrigado por essa promessa maravilhosa, por esse plano maravilhoso. Abençoe, que não seja eu falando, Pai, mas somente Tu, Senhor. O Senhor me use como um vaso nesse momento, Pai. E tudo que eu fale da minha boca para fora seja a Tua santa, soberana, boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Igreja, o título de hoje é Você está pronto? Pela primeira vez eu vou pregar sem uma apresentação. Vamos só de Bíblia, e é tudo que importa, tudo que precisa, né? Você está pronto? Essa pergunta, em 2025, é uma pergunta difícil, né? Você está pronto? É uma pergunta que parece que ela te dá um peso, uma cobrança, parece um peso do mundo nas suas costas, né? Você, quando faz 17 anos, você está pronto para passar no vestibular? Você está pronto? Você já escolheu o seu emprego? Você já definiu todo o seu futuro? Porque é essa pergunta que a sua mãe te faz, né? Você está pronto, filho, para esse pré-vestibular? Você está pronto para a sua vida adulta? Você está pronto para se casar? Você está pronto para ter um relacionamento maduro? Você está pronto para o emprego? E hoje em dia também tem o WhatsApp, né? Você tem que estar pronto para responder, né? Deu 2 tracinhos azul, você tem que estar pronto para responder. Se você leu, você tem que responder. Tem uns irmãos meus aqui que falam, deu 2 tracinhos azul, tem que responder, né? Tem que estar pronto. É muita pressão, né? Parece uma pergunta simples. Você tem que estar pronto, mas ela carrega um peso enorme. Quando a sua esposa te pergunta se você está pronto, ela não quer saber se você já fez as malas, se você já pegou a chave do carro. A sensação que dá é que ela está te perguntando, você está emocionalmente preparado? Você está no controle de tudo? Você vai dar conta desse nosso passeio, dessa nossa missão? E isso desperta uma grande ansiedade em nós. A ansiedade é um dos males desse século, porque, a bem da verdade, ninguém está pronto. Ninguém está pronto. Ninguém nunca está pronto. Porque a vida, esse mundo aqui, onde habitamos, ele não te dá todos os avisos para que você leia e fique pronto. Esse mundo aqui, ele mudou o significado de pronto. Agora, estar pronto é sinônimo de perfeição. E ninguém é perfeito. Logo, estar pronto ganha toda essa pressão que eu falo aqui nessa abertura desse sermão. Estar pronto não é mais estar disponível. Estar pronto é estar definido, estar resolvido, sem dúvidas, sem erros. E isso é humanamente impossível, isso é irreal. Mas é o que o mundo te cobra. E aí vem a boa notícia. A boa notícia é que Ele venceu o mundo. Deus não vê como o homem vê. Vamos abrir a palavra em 1 Samuel 16, 7.
Amém, igreja? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, o Senhor, ele vê muito além da aparência, da superfície. Ele é o único capaz de enxergar e sondar o teu coração, de enxergar e ver os teus sonhos. Jeremias disse para o Senhor: eu não estou pronto, eu sou jovem demais. Moisés disse para o Senhor: eu não estou pronto, eu gaguejo, eu tenho dificuldade de falar. Gideão disse para o Senhor: eu sou o menor da casa do meu pai. Mas a resposta de Deus para todos eles, diante desses argumentos, foi: ele está pronto. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele não vê a superfície, ele não vê a aparência, ele não viu a idade de Jeremias, ele não viu a gagueira de Moisés, ele não viu a relevância de Gideão na casa do pai dele. Ele viu o coração de cada um. Eles estavam prontos. Tem aquela máxima, né? Deus, ele não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. Agora, tem uma peculiaridade nesses três casos, de Jeremias, de Moisés, de Gideão e de tantos outros, que está nas entrelinhas aqui. Sou jovem demais, disse Jeremias, eu não sei falar direito, disse Moisés, sou o menor de minha casa, disse Gideão. O que é similar deles todos? O que é repetitivo na fala deles? Eles são humildes. E essa é a primeira característica para estarmos prontos para Deus. Deus, ele quer os humildes. Abra a palavra em Tiago 4, 6, lá no Novo Testamento, a carta Tiago 4, 6. Avançamos alguns séculos e a palavra de Deus permanece fiel ao caráter de Deus. Amém? Na minha está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então esse versículo mostra que a humildade é o terreno fértil, onde a graça de Deus floresce. Não é sobre se exaltar, mas sobre reconhecer que precisamos dele. Isso é estar pronto para Deus. Porque quando você vai plantar, você precisa, sobretudo, antes de mais nada, de um solo fértil. Não adianta você ter a melhor semente, o melhor adubo, a melhor água cheia de vitaminas para a planta em si, se você não tem um solo fértil. E o solo fértil que Deus vê no coração do homem é a humildade. É isso que Deus procura. É aí que ele vai olhar para você e vai falar: você está pronto. Você está pronto. Vamos para 2 Coríntios 12, 9. Vamos ver o que Paulo diz lá. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, olha só, essa é uma das declarações mais libertadoras da Bíblia. Deus, ele não exige força, ele se revela na fraqueza. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, quando nós reconhecemos que somos fracos, ou seja, quando somos humildes, abrimos espaço
para o poder de Deus agir. É verdadeiramente quando estamos prontos. Até porque, se você se sente forte, se você não se sente humilde, se você acaba não sendo humilde e se sente no controle, o que Deus vai fazer através de você, né? Tudo que você fizer, você não vai testemunhar o poder de Deus. Você vai dizer que foi graças a você, a sua força, a sua sabedoria, a sua responsabilidade. Mas não. Para Deus te usar, você precisa ser ferramenta dele. E as pessoas precisam enxergar em você ele. Ter a certeza de que você está sendo usado por ele. Então, o primeiro ponto que aprendemos hoje sobre estar pronto para Deus é: Deus não vê como homem. Deus vê o coração. Ou seja, o homem procura no outro homem força, resiliência, soberania, controle, mas Deus procura no homem a humildade. E o homem não procura no outro homem a humildade. Nós não temos esse costume de procurar, não, eu vou ser grande amigo dele porque ele é muito humilde. Não é uma das primeiras características que nós procuramos, mas é a primeira característica que Deus procura no homem, que ele achou em Jeremias, que ele achou em Moisés, que ele achou em Gideão, que ele achou em Maria, que ele achou em Davi. A humildade desses servos. Segundo ponto da noite. Deus procura disponibilidade. Deus não procura a sua habilidade. Ele procura a sua disponibilidade. Porque não adianta você ser o servo mais humilde, mas não ter tempo para ajoelhar, não ter tempo para orar, não ter tempo para falar da palavra de Deus, não ter tempo para testemunhar, não ter tempo para vir para a igreja, não ter tempo para ir para a missão. Em Isaías 6:8, Deus diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías disse, essa frase é muito conhecida de Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, nada mais é do que eu estou disponível para ti, Senhor. O Senhor pode me usar, o Senhor pode me chamar. Eu estou disponível. E veja, Isaías era humilde, né? Porque ele falou, Senhor, queime meus lábios, eles são impuros. A humildade é o ato de você reconhecer os seus defeitos. E Isaías reconhecia. Quantos aqui, como eu, precisam ter os lábios queimados pelo Senhor, porque dizem impurezas, porque acabam falando do irmão? Isaías reconhecia isso. E Deus, ele não quer que você seja perfeito. Ele quer que você reconheça e se arrependa. Mas aqui, sobre estar pronto para Deus, nós reconhecemos que precisamos ser humildes e precisamos estar disponíveis. Um grande pensador cristão disse assim: Deus não chama os mais talentosos, Ele chama os mais obedientes. É a obediência que abre a porta do céu. Billy Graham disse isso. E a nossa profetisa Ellen White, com o dom do Espírito Santo, disse o seguinte: a obra de Deus não é realizada pelos mais brilhantes ou pelos mais talentosos, mas pelos que se entregam plenamente ao seu Espírito. Você está disponível para se entregar plenamente, totalmente a Deus? Sabe, uma vez, eu estava assistindo o culto online pelo Instagram da Tereza, era o Jean pregando aqui, e ele estava falando exatamente sobre isso. Eu tinha acabado de chegar na igreja, estava louvando aqui, tinha acabado de vir da conversão do mundo, e o Jean estava pregando aqui. Deus não chama os mais talentosos. Vocês veem o Rafael, ele não me viu aqui, mas eu estava assistindo ele pela casa. Vocês veem o Rafael, talentoso, louvando. Não é esse que Deus procura. E eu, mas não fechei a live, não. Não é esse que Deus procura. Ele procura quem está disponível para Ele. Aí eu comecei a vir todo culto.
Agora eu vou estar totalmente disponível para Deus. Se é isso que ele procura, não é o talento, não é a habilidade, é a disponibilidade. Então, sobre estar pronto, essa é a pergunta da noite. Você está pronto para Deus? Você se considera pronto para Deus? Primeiro ponto, humildade. Reconheça seus erros, reconheça suas falhas, porque é nas suas falhas que o poder de Deus vai se manifestar. É corrigindo os seus defeitos que você vai ver, Deus está agindo através de mim. Segundo ponto, seja disponível para Deus. Deus sobre todas as coisas, Deus em primeiro lugar. Ele precisa de servos disponíveis. Não adianta o mais humilde não ter tempo para Ele. Terceiro ponto, você está pronto para Deus? O chamado não é sobre quem você era, nem sobre quem você é. É sobre quem você vai se tornar. Esse é o chamado de Deus. Vamos voltar para 2 Coríntios 5, capítulo 5. Versículo 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. É sobre isso. Pedro, discípulo de Jesus, quem lembra dele? Pedro era impulsivo, né? O primeiro a cortar a orelha do soldado. Jesus falou para ele, eu vou morrer. Ele falou, não vai não. Respondia Jesus, não vai morrer não, eu estou aqui. Jesus falou, mas eu vou voltar. Não, mas não vai morrer não. Era impulsivo. E ele se tornou o quê? Um pastor de almas. A sombra de Pedro curava. Olha que lindo. Então não é sobre quem Pedro era, e nem o que ele era quando caminhava com Jesus. Ali ele ainda estava crescendo, mas ele estava sendo humilde, porque quando Jesus falava, vou morrer sim, ele abaixava. Quando Jesus falava, não, peraí, curava a orelha, ele não cortava de novo. Então ele estava reconhecendo os erros dele, e ele estava 100% disponível para Deus. E ele confiou no que Deus ia fazer dele, não no que ele era, mas no que ele iria se tornar. Paulo é a maior transformação, acho, da Bíblia, né? De perseguidor a apóstolo dos gentios, né? O que seria do Novo Testamento sem Paulo? Seria um livreto, né? A chave da virada. Livro fininho. E olhe lá. Então, Paulo foi um grande, grande apóstolo, mas antes ele era um grande, grande perseguidor. Lembra do pastor Paulo, seu homônimo, falando aqui que Paulo entrava nas casas dos cristãos e arrastava pelo cabelo. Uma família inteira. Matava ali, no asfalto. Condenava as pessoas à morte, perseguia os cristãos, com muito ódio. E depois ele entrava na casa desses cristãos, depois de convertido, depois de virar Paulo, e levava a salvação, levava a redenção. Um homem de muita fé. Não é sobre quem ele era, é sobre quem ele se tornou, graças a Deus. Ellen White diz, Cristo toma os instrumentos mais humildes para operar milagres de graça. E Charles Spurgeon, não sei quem conhece aqui o Spurgeon, é considerado o príncipe dos pregadores, diz assim, Deus não faz você perfeito para depois usá-lo, Ele o usa para torná-lo perfeito. Não adianta esperar, não, quando eu ler a Bíblia toda, não, quando eu tiver um cargo na igreja, não. Esteja disponível, seja humilde e acredite no que Deus quer te tornar. Esteja pronto. Ele vai te usar e aí você vai ser um pouco mais perfeito, porque perfeito mesmo seremos no céu. Quarto ponto sobre você estar pronto ou não para Deus. Deus procura corações. Deus não procura currículo. Vamos abrir a Bíblia em João 10.
o apóstolo do amor, e vamos ver o que ele diz no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O chamado de Deus, ele começa na intimidade com Ele. Você precisa reconhecer a voz de Deus. Uma das pregações mais lindas que eu vi do Jean aqui também, foi ele dizendo assim, Abraão, se Abraão fosse adventista, ele jamais, ele falou assim mesmo, ele jamais levaria Isaac para ser sacrificado naquele altar. E aí todo mundo, se escandalizou, como assim? Mas se ele fosse adventista, ele ia ser um bom adventista. Mas por quê? Porque Abraão conhecia a voz de Deus, porque ele conhecia a lei de Deus. Abraão sabia que os pagãos naquela época, que aqueles que seguiam os deuses pagãos, eles sacrificavam crianças. Então aquilo cheirava a voz do inimigo. Sacrifique teu filho, uma criança, aquilo cheirava a voz do inimigo. Abraão sabia que tinha lá escrito, não matarás. Ele sabia que o Deus dele não aprovava a morte. Mas por que Abraão foi até lá e sacrificou? E ia sacrificar, né? Porque ele reconheceu a voz de Deus. Porque ele tinha intimidade com Deus. Porque ele estava tão disponível para Deus e ele era tão humilde que ele se relacionava com Deus todos os dias. E ele reconhecia quando era Deus falando para ele, vá, vou sacrificar teu filho. Deus está dizendo, você está pronto se me ouvir e me seguir. Quinto e último ponto que eu tenho a dizer sobre estar pronto para Deus é Romanos 8:31. Vamos lá. Porque não sou eu que vou dizer, é Paulo, é a voz de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? O mundo vai te dizer, você não está pronto, você não pode, você não está disponível, o mundo vai te ocupar, o mundo vai dizer que você é bom, que você é maravilhoso, que você é importante, e vai te inflar teu ego, você não vai ser humilde, mas se Deus é por você, Ele já venceu o mundo. Não importa o que o mundo diz. O que te importa é o que Deus diz. Porque se Ele é por você, ninguém é capaz de te vencer. Porque Ele já venceu o inimigo. Deus diz, você está pronto. A graça não escolhe os dignos. Ela faz digno os escolhidos. Família, o chamado de Deus não depende da sua habilidade, não depende do seu passado, não depende da sua posição social, não depende da sua riqueza. Deus não está te perguntando se você é o melhor. Deus está perguntando, você está pronto? Você está pronto para reconhecer seus erros? Você está pronto para parar de olhar para o lado e olhar para cima? Você está pronto para parar de olhar para o outro lado e olhar para dentro? Você está pronto para arriscar alguns compromissos da sua agenda e colocar Deus no lugar deles? Deus não quer todo o seu tempo. Deus não quer tirar teu tempo com a tua família. Deus não quer tirar o teu emprego secular, o teu sustento, o teu pão de cada dia. Mas Ele quer ter intimidade com você.
Pense nos teus amigos mais íntimos. Pense naqueles familiares que são mais chegados de você. Existe algum dia que você não fala com eles? Existe algum dia que você não liga? Pode ser a sua mãe, pode ser a sua irmã, o seu irmão, o seu melhor amigo. Uma relação de intimidade requer disponibilidade, requer humildade. Será que você, amanhã, ao acordar, vai dizer: eis-me aqui, Senhor? Começando mais uma semana laboral, Senhor. Uma irmã maravilhosa me disse aqui: Rafael, quando você acordar, na sua oração inicial, diga: Senhor, eu consagro o meu coração e a minha mente a Ti. E se não for para o Senhor sair comigo por essa porta, não me deixe sair, Pai. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Experimente estar pronto para Ele. A sua vida vai mudar completamente. Aqui agora eu vou fazer como o pastor Charles e vou contar uma pequena historinha no final. Muito pequena. Em dezembro de 2023, houve um grande clamor nessa igreja, porque o projeto missionário de jejum solidário estava precisando de voluntários. E quando eu vi a minha sogra aí, eu falei: eu vou com ela. Eu tinha muita dificuldade, família. Eu tinha muita dificuldade. Eu não me colocava disponível para essa obra. Sabe por quê? Porque eu morei 11 anos na Lapa, no centro da cidade. E ali não havia um dia onde eu não fosse intercedido por um pedinte. Onde alguém não me pedisse esmola, onde toda semana alguém tentava me roubar. Sentado na mesa do bar, passava a mão em isqueiro, passava a mão em celular. Uma vez andando pela Lapa com o celular no ouvido, veio um cara de bicicleta e BUM! Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Então eu tinha um grande preconceito com o morador de rua. Um grande preconceito com essa sociedade que estava à margem. Mas em dezembro de 2023, 2 meses depois de me batizar, eu reconheci que eu tinha essa dificuldade. Eu reconheci que eu estava sendo soberbo, que eu estava sendo preconceituoso, que eu estava sendo burguês, por que não? Playboy, como eles me chamavam, né? Estava me separando deles. Não estava querendo me contaminar com os leprosos. Mas quem Jesus abraçava, senão os leprosos? Né? E assim eu fui para o jejum solidário. E olha, é muito difícil passar um domingo e não ir. E não querer ir hoje em dia. 1 ano e meio depois, né? Já estamos quase na metade de 2025. E a gente já foi incontáveis vezes. A minha esposa se tornou líder da ASA, e a gente passou aí nesse jejum solidário, todo domingo. Quando eu não vou, é porque eu falei para o meu chefe lá, eu não vou mais trabalhar sábado. Ele falou: então tu vai trabalhar domingo. Eu falei: tá bom, vou trabalhar domingo. Então tem 2 domingos, 3 domingos por mês que eu trabalho. E aí eu preciso trabalhar cedinho para à tarde estar com a minha família. E à noite estar aqui com vocês. Então, por que eu estou contando essa história? Porque hoje, no jejum solidário, uma irmã falou assim: deixa o Rafael orar. Eu não quero orar, porque a oração do Rafael tem poder. Mas sabe de uma coisa? Eu não estaria orando se eu não tivesse me colocado disponível para Deus. Eu não estaria orando se eu não tivesse reconhecido o meu preconceito, a minha dificuldade. E se eu estou orando bem, porque não existe oração boa, existe oração a Deus, é porque eu estou há 1 ano e meio orando por eles. Hoje tem uns que eu já conheço, já sei o nome, já sei o sobrenome. E eu já tenho a ousadia na oração de falar: Deus, tu não fez filho teu para dormir no asfalto molhado. Porque eu já me sinto íntimo deles. E nesse projeto eu me sinto íntimo a Deus.
Então, eu tenho certeza que mais hora, menos hora, alguém vai falar para essa irmã, deixa ela orar, porque a oração dela tem poder. Eu tenho certeza absoluta, porque ela se colocou disponível a Deus, porque domingo, 7 da manhã, ela está aqui fazendo pão, ela está pronta, porque ela é humilde, porque ela reconheceu que ela precisa sair do apartamento dela, do ar-condicionado dela, do banquete dela, do café da manhã dela, para estar dando pão e café com leite não, a gente sempre fala errado, chocolate quente, para esses moradores de rua. Ela foi humilde, ela foi disponível, e eu tenho certeza que Deus tem usado ela. E esse é o discipulado, e muito em breve vão virar para essa irmã e vão falar, irmã, eu quero orar como você, porque a sua oração mexe com eles, eu vejo Deus agindo, eu tenho certeza. Então esteja pronto para Deus, esse é o meu apelo. Não é sobre ser, é sobre começar, é sobre dar o primeiro passo, é sobre falar, Deus me sonda, me usa. E agora eu vou fazer um louvor sobre Deus te usar, Deus me usar. E nós vamos clamar juntos que Ele nos sonde e nos use. E se você se sentir pronto, levante-se e louve de pé. Amém. Eu já estou vendo tantos servos disponíveis ao Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta-me coração. Transforma-me conforme a palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vocês, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta-me coração. Transforma-me conforme a palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então esteja disponível, diga, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.